Fala Sério de hoje, graças a Deus, como sempre nessa vibe positiva, conversando assuntos sérios e de forma irreverente, de forma descontraída. Tá aqui com a poetisa Vanessa, que vocês vão me dar licença que eu vou chamar de Van, porque ela vai ficar agoniada se falar Vanessa, que você fica agoniada, né, Van? Sinto que eles estão brigando comigo desde pequena, assim, Vanessa, pra mim é assunto sério. Às vezes nem é, eu já fico, então é o apelido mesmo. Vanessa, então não inventem de chamar minha de Vanessa. Eu vou ficar à vontade pra chamar a Van. Posso, né, Van? Pode, tranquilo. Então pronto. Van, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Programa Fala Sério. Você que é filha de uma família e da mulher estourada nessa Bahia, que é artista plástica. Com certeza. Dos bolos, que traz alegria pra todo mundo. Essa mulher irreverente, essa mulher que fala sério de forma descontraída. Com certeza. E não é à toa que você vem dessa linhagem, né? Então, o microfone é seu, tela é sua, pra gente começar a contar. Sabe o que eu queria saber assim de você? Van tá com 18 anos hoje. 18 anos. Fiz há praticamente um mês. Que dia? Fiz dia 17 de julho. 17 de julho? Perto Sim. de meu irmão Pedrinho, 6 de julho. Esse povo é bom, que é tranquilo, agora é inteligentíssimo. Van, 18 agora, fez 17 de julho. Quando foi que começou a pensar em escrever alguma coisa que depois entendeu que era poesia? Então, assim, eu comecei, na verdade, a escrever com 9 anos de idade. Escrever naquele sentido de tô fazendo um diário, é um desabafo. 9 anos? 9 anos. Mas ainda não era poesia em si, eram textos. Só que o engraçado, que muita gente comentava, era porque eu sempre escrevia pra desabafo de questões que estavam acontecendo na minha vida pessoal mesmo. Normalmente só mostrava pra família, pessoas muito próximas. Tipo porque... o diário do Hello Kitty, Exatamente, aquelas coisas, né? Barbie. Tinha o cadeadozinho de fechar assim. Só que eu não escrevia daquela maneira que todo mundo escreve. Olá, querido diário, as meninas gostam muito disso, né? Eu normalmente fazia textos e ficava de uma maneira pessoal e impessoal ao mesmo tempo. Ficava aquela coisa assim, tipo, como se eu estivesse falando abertamente pra que outras pessoas se encaixassem naquilo, só que na verdade eu não reparava que eu tava fazendo isso. Então quando eu fiz uns 13 anos mais ou menos, eu sofri uma desilusão amorosa. Foi? E já aos 13? Aos 13. Tô dizendo, é precoce. Quando eu cheguei aqui, é uma adulta. Eu tinha razão. Quando eu fiz, na verdade assim, começou com 13 e a história se desencadeou na desilusão mesmo quando eu tava perto de fazer 15 anos. Certo. Porque eu larguei festa de 15 anos pra viajar pro Rio de Janeiro pra conhecer um garoto que eu conheci na internet. E aí? que veio. Ninguém Rita não morreu, isso, né? não? Assim, faleceu um pouco, né? Mas Rita é a mãe, viu, minha gente? viajou comigo na situação. Um pouco. Falou, não, você quer ir, quer arriscar, né? Tem que viver as loucuras Isso da que é vida, mãe. então vá. Aprenda aí com o que dá certo, com o que não dá, você leva de experiência, então vá. Eu fui. E ele me deu um bolo. Passei a minha festa de 15 anos no Rio de Janeiro, tendo largado, né? O dia que eu poderia ter feito uma comemoração, poderia ter viajado pra Disney, pra outros locais, e não fui pra lá e levei um bolo do menino. Aí, Nem no aeroporto ele foi? nem no aeroporto, em canto nenhum. E eu não passei só um dia lá, foram uns 3, 4 dias e ele não foi em dia nenhum. Ainda me mandou uma mensagem assim, parabéns, ponto. Aí, né, eu não consegui nem derramar uma lágrima de tão chocada que fiquei. Ou é pra menos um baque desse? Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a escrever muito, detonando o menino, né? Neste mesmo dia do bolo. No dia, e depois, e cheguei em Salvador revoltada e todo mundo perguntando, e aí, como é que foi? Eu não fui. E escrevendo, igual a louca, detonando ele. E eu Escrevia chorando? Ah, chorando. E às vezes eu ria. Ficava rindo, tipo, tô me vingando. Só que na verdade eu não tava mostrando pra ninguém. Mas eu sentia que era um desabafo. Eu sinto quando eu escrevo que é um desabafo tão forte, tão grande, que eu largo aquilo de uma maneira que é como se eu estivesse falando na cara da pessoa. Então eu escrevi mesmo. Você faz terapia? Não, não faço. Terapeuticamente, isso. Terapeuticamente, Dr. Barbosa, inclusive, meu terapeuta, ele diz muito isso. Que quando você quer
brigar com o pai, com a mãe, com o namorado, com o amigo, com a Vai pra amiga. frente do espelho, Escreva, escreve. ou na frente do espelho, ou escreva, bote tudo ali. Depois você rasga e joga fora. É, exatamente. Só que aí o que foi que começou a acontecer? Eu fiz um blog e comecei a Fez detonar um o menino blog? no blog. Só que ninguém sabia que era pra ele e eu divulguei pra minhas amigas. Gente, tô botando os textos pra ele aqui e olha aí o que eu tenho escrito. Pra não ter que ficar mandando de uma pra outra, eu fiz logo um blog e só elas sabiam. Só que esse blog começou a ser divulgado entre a galera. E eu não tinha noção de que isso tava acontecendo. E eu cheguei no colégio e comecei a ver, gente, Vanessa, aquilo você escreveu pra mim. Não, isso aqui fala exatamente do que eu tô passando agora, do que aquele menino faz comigo, e não sei o quê. E aí eu comecei a botar no blog também textos de outras questões, porque eu não desabafava só sobre questões amorosas. Certo. Então eu tinha textos guardados em guardanapo, quando venha você escreve em qualquer lugar. Então eu tinha textos sobre questões sociais, né, sobre questões relacionadas à família, a tudo que eu já tinha escrito em momentos mesmo da minha vida, e eu fui colocando lá e cada vez mais eu via que existia público pra aquilo. Existia público não porque era uma coisa minha, mas sempre existe público pra algo. Sempre vai existir quem se identifique com algo. Então existia sempre alguém que viesse falar comigo em relação àquilo e o blog foi crescendo. Então isso foi crescendo, até que eu conheci Michel Teles, Certo. que é um jornalista Nosso maravilhoso. querido, vamos mandar um beijo junto pra ele. Beijo, Michel lindo! Ele é maravilhoso. Perfeito. Uma pessoa super espontânea, querida. Do bem. Do bem, profissionalíssimo. E conheci ele assim, de uma maneira bem espontânea mesmo, porque ele tava com a minha mãe, né, que tinha um contato com ele. E ele falou, poxa, Nessa, adorei seus textos. Leu algumas besteirinhas minhas, até porque tava um momento assim com pressa e tudo, mas leu, acabei mostrando. E ele se identificou, gostou, e ele falou, não, merece uma divulgação. E aí Legal. me chamou pra fazer um começo de divulgação assim na coluna dele da Tribuna da Bahia. Me dê só um parênteses aí. Pode abrir. Veja como são as... Pode abrir, tá vendo? Você, menina. Vou até cantar uma pedra aqui hoje. Se prepare, que tá aí em seu destino apresentar a televisão. Anote o que eu tô lhe dizendo hoje. Você é muito segura e espontânea. Muito obrigada. Michel, é isso que eu entendo. A cabeça de Michel, como funciona, que é a mesma que a minha. Como ele é do bem e proporciona para que os outros possam crescer, para que os outros possam se identificar. Olha o que ele fez contigo. É dessa forma que nós, vocês que estão nos assistindo, tem que fazer com o mundo. É um dando a mão ao outro. E não certeza. pagando 10 pro outro não ganhar um, como diz João Carlos Cavalcante. Mas vamos Com cá. certeza. Aí Michel, na coluna dele, a tribuna. Azul, zum, zum. Foi, exatamente. Aí me colocou, fez uma divulgação assim que passou praticamente por um mês e botou matéria também, né? Que ficou bem legal. Naquele começo eu não tinha editora, eu não tinha nada. Eu era uma garota que escrevia sobre o que sentia de uma forma que muitos diziam ser uma forma além da minha idade, mas que eu realmente escrevia. Eu nunca fiquei procurando vocabulário pra colocar nas coisas. Ah, vou botar isso porque vai ficar chique, vai ficar difícil. Não, acho que veio muito da leitura também, que é uma coisa importantíssima. Então, O toque que a menina tá dando, leiam. É importante. já disse por mim. Vá. Então- Já viu você? Com certeza, abrange a visão de mundo, o vocabulário que fica no nosso inconsciente sem a gente reparar, né? Então, eu tava escrevendo, era uma garota mesmo, e não tinha ainda uma noção de eu quero lançar livros, eu quero crescer, eu quero que as pessoas conheçam o que eu escrevo, eu quero... Só que minhas amigas começaram a falar, Nessa, você já imaginou quantas pessoas podem, com os seus desabafos, se identificar com isso, se sentirem melhor? Sentirem que estão sendo acalentadas com isso, conseguirem ver isso de uma maneira, poxa, eu realmente era isso que eu queria ler agora, isso me ajudou, sabe? Então eu comecei a ver por esse lado e falei, eu quero que isso cresça mais pra dar essa oportunidade às pessoas de lerem, já que todo mundo que tá próximo a mim fala que realmente se identifica com isso. Então eu comecei a querer isso de verdade. Só que eu não tinha noção de pra onde ir. Eu, muito nova, não sabia como é que se fazia pra lançar um livro, nem nada. E na família tem algum escritor? Ninguém escreve. Ou seja, sozinha Sozinha com pra isso. encontrar os passos. Sozinha no sentido de não Exatamente. ter a referência. Porque, por exemplo, Com certeza. na área de comunicação não tenho ninguém na família, mas na área da política tem meu pai. O Jorge Aí já Amado consegui. Filho tinha... Mas você não, né? Exatamente. Sobre esses escritos e a continuidade disso, a gente vai falar no segundo bloco, porque quando a entrevista é boa, passa rápido. Você acredita que já temos 15 minutos 15 lá? minutos falando aqui? Você acredita? E eu já deixei passar mais?
Nossa! Você acredita? Vamos juntos chamar o intervalo, dizendo às pessoas que aproveitem para fazer a leitura. Lá você. Leiam. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não percam. Show.